Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, uma sexta-feira quente, verão aqui em São Paulo, dia 8 de março de 2019, 20 horas e 7 minutos. Pessoal, na segunda-feira, Estados Unidos entra em horário de verão. As bolsas norte-americanas abrirão às 10h30, horário de Brasília. Nossa bolsa abre normalmente às 9 e mercado futuro e 10 à vista. Só que o Ibov, o mercado de ações, irá até 17 horas, 17h10, 17h15, a depender do leilão de cada ativo. Daí o mercado futuro, 17h55 tem leilão e 18 horas, 18h01, 18h02 termina. Lembrando que o ajuste do índice vai sair antes, por volta ali de 17h20. Ok? Muitos preferem esse horário atual, muitos preferem o que entrará na segunda, aí é questão de gosto. Para mim, sinceramente, é indiferente. Ok? E se você puder colaborar, pessoal, com o seu like, compartilhando o vídeo, participando da área de comentários, eu fico muito grato e honrado. Nós estamos com 9.198 inscritos, eu acho que ainda até o final de março chegaremos a 10 mil. E aí eu ficarei muito feliz se você indicar o canal para amigos, para as pessoas que gostam da renda variável com a mentalidade de swing trade, investimento, acúmulo de patrimônio de forma comedida, serena, com as rédeas na mão. Caso você queira ter contato comigo no período da manhã, eu redijo com muito prazer e satisfação um informe. Na verdade, esse informe começou com anotações minhas, né? Eu anotava alguns pontos importantes do dia, de política, economia, drivers que eu entendia que poderiam impactar os preços, e eu comecei a compartilhar. Hoje muita gente distribui e eu faço porque sei que ele é útil, né, para muitos investidores, né, para que tenham ali informações. Então compartilho algo que era anotado numa folha de papel hoje com quase 90 mil pessoas. Então é só colocar nome e e-mail no nosso site stoptraders.com.br, você vai receber. Quem é iniciante e quiser assistir, seja bem-vindo à Bolsa, é uma iniciativa gratuita nossa, também não cobramos nada, não tem que dar número de cartão, não está condicionado a nada que seja pago, ok? Então é só assistir, gravado em estúdio, qualidade digital de cinema, de som e imagem, fala inclusive ali de imposto de renda, o código da DARF, tudo é o nosso maior sucesso. Mais de 10 mil pessoas assistiram, ou seja, bem-vindo à Bolsa. Ok? Pessoal, nós temos aqui queda nas bolsas americanas, só que o mercado fechou bem longe da mínima, né? Mas fechou em queda. O petróleo também em queda e o EWZ subindo 1,19. No caso das criptomoedas, houve um pregão de baixa. Vamos ver o que os gráficos nos dizem, né, após o fechamento. Quem opera, lembrem que no final de semana as criptomoedas negociam normalmente, né, sábado e domingo, então atenção. E aí, posteriormente, falaremos de fluxo. Então hoje eu vou começar os estudos de forma tradicional, né, olhando aqui China e Alemanha, né, o índice de Xangai e de Frankfurt, onde iniciou-se a minha história na Bolsa de Valores. Eu tenho alguns alunos que operam lá. É uma bolsa muito forte na Europa e não é só aluno online, não. Tem alunos que chegaram a participar de treinamentos meus presenciais entre 2007 e 2012, quando eu fui palestrante recordista da Expo Money com 100 palestras no evento. Quando eu fiz a 100ª, eu saí fora porque eu achei que a minha missão estaria cumprida. Nós viajávamos diversas cidades do Brasil, Goiânia, Brasília, São Paulo, né? Estava aqui em São Paulo já, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Vitória, Recife, Fortaleza, Salvador. Eu só não cheguei aí para Foz do Iguaçu e Macaé, porque eu entrei no evento depois, eu entrei em 2007, no final. Então, pessoal, quando a gente olha essa forte baixa aqui na Bolsa de Xangai, parece um cenário de fim de mundo, mas o gráfico já tinha adiantado o movimento, porque o alvo, que era o topo aqui do dia 7 de junho, já tinha sido atingido, né?
Então essa distância da média, né, existia esse gap entre o dia 1º de março e o dia 4. O mercado foi atraído e cedeu mesmo, né, uma queda normal. Eu acho que não vai mudar a tendência, né, mas acho que pode cair mais, né? Talvez até essa região de topo aqui do final de julho, que é uma região de fundo feita recentemente no final de fevereiro, começo de março, acho que teria até mais algum espaço para cair, dentro de uma correção natural do movimento de alta muito forte. A Bolsa de Xangai foi a que mais, das que a gente acompanha que tem liquidez, a que mais subiu em 2019, né? E aí nós temos o índice da Bolsa de Frankfurt, né, que é o índice DAX. Um movimento altamente técnico, né? Houve uma alta muito forte, também uma simetria em V, uma região alvo foi atingida, máxima aqui do dia 2/11 de 2018, movimento de pullback até a média de 21, até a LTB, tudo normal, inclusive tem um topo anterior aqui também, né, marcado no dia 5/2, movimento altamente técnico, de certa forma até previsível na Bolsa de Frankfurt. Certo? Vamos falar um pouco aqui de petróleo, EWZ e também criptomoedas. Pessoal, só um recado para quem quer fazer parte da imersão técnica Top Traders, né? Talvez seja a única do ano, né? Eu não garanto uma outra ainda em 2019. Então, quer fazer? Entra na pré-lista, faz a sua matrícula. Hoje é o último programa que eu gravo que eu vou falar da pré-lista, né? Então, na descrição do vídeo, e quem está na base recebe por e-mail, vocês vão receber esse link. Fala tudo sobre a imersão. Como é que ela funciona, fala da minha experiência, quais são os bônus que você tem, né, que é o Cartesian, 2 semanas no meu grupo. Eu conversei com a minha equipe, eu garanto a vocês a permanência até o dia 13 de abril no meu grupo. Vai dar mais de 2 semanas. Você ganha o Top Traders 360 gratuitamente, que é um treinamento desenvolvido por mim sobre análise técnica, né? Você pode acessar por 12 meses, tem aula bônus de informação de carteira, critérios que eu uso e toda a parte fundamental de mini contratos de índice dólar. Quem dera eu ter acesso a um material desse quando eu comecei. Tem uma novidade que é o passaporte prêmio no WhatsApp, quer dizer, professor, eu vou conseguir ver as gravações à noite ou acessar o conteúdo por 1 ano, que a imersão você acessa por 1 ano também. Só que na hora que você compartilhar a tua visão ali de compra, de venda, os comandos, eu talvez não esteja online na sala ali do treinamento, no ambiente educacional. Não tem problema, você vai receber tanto por e-mail, no e-mail que você cadastrou com a gente, como por WhatsApp também. Então, essa objeção nós quebramos, facilitando aí a vida dos alunos, ok? Aí tem aqui a performance da imersão de dezembro, 8.640 pontos de lucro no índice, a rentabilidade média da carteira em cerca aí de 4 semanas. Eu tenho um vídeo que eu gravei mostrando como é que eu identifiquei essas oportunidades com essa camisa italiana que meu aluno trouxe para mim. E eu prometi para ele que usando as fotos, ele não acreditou muito, mas depois ele viu, promessa cumprida. Tem algumas performances individuais de ativos, mas nesse momento, eu tenho ações da carteira de dezembro que já subiram quase 40%. Eu estava dando uma olhada aqui, quase 40% um ativo que nós entramos em dezembro. E aí fala aqui, né? 26 e 27 de março, 9 às 18. Tem intervalo 10h30 às 11 de manhã, meio-dia e 30 a 14h30 é o almoço, intervalo da tarde 16 às 16h30. Você entra na pré-lista, garante tua matrícula, tem um mini currículo meu, depoimentos de alunos sobre a imersão, o que você vai aprender, por que é uma solução completa, né? Quem não entrar na pré-lista não faz o curso, pessoal. O curso será lançado para a pré-lista na terça-feira, dia 12 de março de 2019. Eu acredito
que para a pré-lista fique no ar na terça e aí já preencham as vagas, talvez na quarta. Se sobrar uma outra vaga por questão de pagamento, alguém desistir, a gente abre na quinta no mercado, mas aí deve abrir, o pessoal bate, faz a matrícula e encerra. Então, quer fazer o treinamento, entra na pré-lista. Na terça-feira vai ser lançado somente para a pré-lista. Então, recado dado. Falemos então aqui. Primeiramente, vou falar do Crude Oil WTI, negociado em Londres. Se a gente pegar aqui na semana, deixa eu ver aqui, pegar um calendário. Sexta-feira foi 1º de março, né? E hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres que assistem o canal e as suas respectivas mulheres, filhas, esposas, sogras, irmãs, né? Então, parabéns a todas as mulheres. Existia um ponto aqui, 55,73, que eu acreditava realmente que o mercado de petróleo, especificamente aqui o WTI que nós estamos estudando, seria testado. Testou, pessoal, e respeitou. Deixou sombra inferior sobre a média e respeitou o 55,05, um fundo, uma mínima aqui do dia 26. Então, por enquanto, a tendência de alta está preservada. Será que faria sentido traçar algo desse modelo, como se fala em Goiânia no petróleo? Talvez. E aí teria respeitado a média CLTA também. Então é algo relevante. Aparentemente, nas últimas 2-3 semanas, a gente tem um movimento de descanso, de contração. Geralmente, depois de uma contração, naturalmente o mercado expande, né? Aí nós temos o petróleo Brent. Podemos, por que não, traçar algo aqui semelhante. No caso do petróleo Brent, ele estaria abaixo da LTA, então torna o cenário um pouco confuso, porém, entretanto, todavia, nós temos sombra superior, o fundo do dia 26 de fevereiro respeitado, e esse topo aqui também marcado no dia 4 de fevereiro. Então, é um cenário dúbio no dólar, mas assim, como a tendência é de alta e tem sombra inferior e a média foi respeitada, está levemente mais inclinado para a continuidade da alta. Então, correções seriam talvez temporárias, momentâneas ali e sem grande relevância. Elas devem ser interpretadas pelos traders, na minha visão, como provável oportunidade. E aí, falando de criptomoedas que serão abordadas na imersão, Bitcoin aqui na tela. Se a gente pegar na semana, dia 1º, o fechamento 3.914, hoje 3.929, praticamente uma semana lateral. Foi para baixo, foi para cima, eu acho que ainda conserva um viés comprador, acima de média, né? Acho que tem um viés que favorece um pouco mais a compra no caso do Bitcoin. Aí nós estudaremos a seguir o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash ele já não empolga há algum tempo. Está abaixo de uma LTA, não conseguiu passar e já está colocando em xeque uma Urubuzu do dia 5. Então eu não vejo algo assim como oportunidade, máximas e mínimas mais baixas que a sessão anterior, hoje acelerou um pouco mais. Bitcoin Cash eu não vejo como sendo interessante já há algum tempo. Pessoal, e no domingo eu irei ao estádio, terei a honra, né, o privilégio de ir até a arena com um primo meu que eu gosto muito, que é o Roberto, e o filho dele. Vão almoçar na casa da minha tia, irmã do meu pai, que eu também gosto muito, né, lá com eles. E aí nós iremos ao jogo depois, e o meu palpite, eu tinha falado 1-0 Corinthians, mas eu estou sendo muito modesto. O pessoal fala que eu só falo 1-0 ou 2-0, então Corinthians 3, até o Manuel vai fazer gol no jogo, vai ser um do Manuel, um do Henrique, assistências do Sornosa, e o Bozelli vai fazer outro.
ok? Então, meu palpite: Corinthians 3, Santos 0, fora o baile. Então, o Litecoin, ele tinha um alvo, 56,953, atingiu. Aquela história, tá corrigindo na parte alta do movimento. Se eu tivesse comprado, colocaria o stop abaixo da mínima do pregão anterior, então seria abaixo de 55,249. Ou pode usar como referência esse topo aqui também, 56,953, são pontos próximos aqui, só para não deixar o lucro escapar, né? E tem esse topo anterior aqui também, 54,800, que pode servir como referência. Eu utilizaria a mínima do pregão anterior, no caso a mínima de hoje, a partir de amanhã. Média um pouco longe de preço, tem que acompanhar a posição quando é assim. Aí temos por último o Ethereum. O Litecoin é o que mais me chama a atenção. O Ether rompeu um triângulo, não foi. O stop ficaria abaixo de 125,88. Mas esse movimento aqui ele não é muito empolgante. Mas assim, desde que você respeite o stop, estopou, mantenha a compra e vida que segue, né? Esse Marubuzu do dia 5 está sendo colocado em xeque. Mas aí, como você tem um ponto pré-determinado, você segue a estratégia de vida que segue. O EWZ, pessoal, nós acertamos na mosca, modéstia à parte, né? Inclusive nós acertamos, sem falsa modéstia aqui, todos os movimentos, desde que a gente faz os estudos do EWZ desde setembro de 2017. O EWZ, eu dizia a vocês que eu não acreditava numa alta sem antes o mercado estressar a região de 42 dólares. Por quê? Foi topo aqui no final de outubro, foi topo aqui em fevereiro, essa região, ó. Veja aqui, ó, 40 com 80, né? O mercado até... Qual foi a mínima da semana? 40,74, ó, estressou esse topo, né? Então o mercado, ele fez o mínimo que eu achava que ele deveria fazer, que é estressar a região entre 41 e 42 dólares. E aí, naturalmente, ele tocou a média móvel exponencial de 21 períodos. E deixou uma leve sombra superior. Então, acima de 42, ele pode retomar alta, né? Aí a gente vê aqui uma LTA. Então, se o mercado cair um pouco mais e testar a LTA, ele não perde de maneira alguma o desenho macro de alta. Inclusive, nós contamos os candles ontem, né? Então, essa contagem de candle que nós fizemos, faltam mais alguns candles só para repetir esse movimento que nós vimos entre o início de outubro e o final de dezembro. Mais uns 5, 6 candles aqui. Vamos contar de novo, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Vamos de novo, ó. 3, 6, 9, 12, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. Depois de 60 candles teve o Arami na LTA. Começando o movimento por aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 19, 20, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 41. Então, mais 20 pregões. Só que 20 pregões, sinceramente, eu não acredito. Mas que sejam mais alguns, né? Aqui eu tive um movimento de 60 candles até inflexionar. Aqui nós tivemos de 40. Então, mas veja que é parecido, né? Alta, aí corrige, é meio que um mastro bandeira. A alta corrige, dando a impressão que é um oco também. Então, provavelmente, lembra que eu falei para vocês que eu não acreditava numa alta de curto prazo que teria correção, mas que depois viria a compra forte, né?
Então pode inflexionar agora, mas pode ter mais algum espaço. Acima de 42, eu acho que a compra ganha vida. Mas pode cair mais um pouco aí que não vai mudar em nada. Pode testar essa LTA e aí depois vir a subir. Eu não acredito que o mercado entre numa tendência de baixa, como muitos falam. Eu acho que é uma correção, como eu dizia desde o início dela, né? Dizia porque isso daqui é uma ilha, né, de reversão. Então, o movimento que a gente projetou foi novamente materializado. Ok? Falando de fluxo, pessoal, na semana passada, os estrangeiros terminaram a semana com venda de 100.368 contratos cheios de índice, aqui é o contrato cheio, e até ontem estava com 95.003, estão diminuindo aos poucos a venda. E aqui no mercado à vista eu tenho que fazer uma correção. Esse número que nós temos de 2.613.761.000 é o saldo de fevereiro. Eles terminaram fevereiro com esse número, depois de comprar um pouco mais de 1,5 bi em janeiro. Esse saldo de 498.991 milhões, né, é a venda deles no dia 1º de março. Então eles continuaram vendendo na sexta-feira. Ok? Então corrigido aqui o meu estudo. Daí a gente pode ver o que eles fizeram aqui no dia 6, ou até o dia 6, né? Então começaram o mês vendendo aproximadamente 500 milhões. Vamos ver no dia 6 aqui. E tudo isso, pessoal, eu abordo na imersão, tá? Então é tudo de forma bem completa. Maravilha. Então vamos lá. Nós temos aqui os estrangeiros, né? Então são 11 bi 489 790 menos 11 bi 582 715. Então a gente está falando num saldo de 92.925. Então na quarta-feira eles trabalharam sim na ponta compradora, né? Então se eu fizer uma redução de 498.991 para 92.925, eles compraram mais de 400 milhões na quarta-feira. Ok? Então aos poucos aí eles estão reduzindo a venda no mercado futuro e à vista. Bacana. Então agora vamos estudar aqui, falar das bolsas americanas primeiro. Então Dow Jones Index, aqui nós temos o semanal. No semanal eu acho que o mercado americano vai testar 25 mil pontos. Essa semana, apesar de uma leve sombra superior, foi bem negativa. Se a gente olhar pelo diário, não sustentou acima de 25.980, mas nós temos um sinal de entrada da força compradora, o que torna o cenário complexo, principalmente porque um suporte foi perdido no intraday, mínima no dia 14/2, e o mercado fechou acima. Então a segunda-feira vai ser um dia D. Mas eu vejo também como correção, nada de virada, de inflexão de preço, porque o movimento anterior foi muito forte. Nasdaq é a mesma coisa, nós temos alta de ponta a ponta, abriu em gap de baixo, foi subindo, mesmo assim fechou em queda. Pô, professor, como que um candle é verde desse um Marubozu em fecha e queda? Porque abriu em gap, né? Fechou esse gap também entre os dias 11 e 12 de fevereiro, então ao mesmo tempo que eu tenho mínimas e máximas mais baixas, eu tenho um pregão de alta de ponta a ponta, então é algo que chama a atenção. Segunda vai ser um pregão decisivo. No caso do S&P, tem alguma coisa diferente aqui no ar. Primeiro, né, esse canal foi cumprido, essa distância foi projetada na perda da base, ok?
Então acho que nem faz sentido que nós mantenhamos aqui. O que gerou essa queda? Rompimento falso de 2.800 após o V ser preenchido. E aí o que é interessante é que o mercado foi abaixo de 2.739, só que ele fechou acima. Então assim, uma pulga atrás da orelha nas bolsas americanas, sim. Então, falemos de ativos fixos, como diria o padre a seguir. Temos aqui Petro 4. Na semana, se eu pegar aqui o dia 1º, 26,70, 26,67, semana lateral, né? Ao mesmo tempo que nós temos um movimento que era bastante previsível, né? Que era o teste aqui da região de 26,12, hoje a mínima foi 26,22, veio bem pertinho. Nós temos o fechamento sobre uma região importante, né? 26,57, 26,41, 26,47, fechou um pouco acima, só que ainda abaixo da LTA. Assim como as bolsas americanas, Petrobras tem uma leitura complexa e enigmática nesse momento. A Vale tem feito uma recuperação. A nossa estratégia, se eu tivesse uma compra na Vale, é pegar a mínima do pregão anterior, se fechar abaixo, realiza lucro. Você fala, professor, mas como é que eu vou realizar lucro se fechar abaixo? Você pode fazer isso no leilão, ou você pode fazer isso no aftermarket, a partir de segunda, né? Então, qual que é a mínima de hoje, né? 47,65. Se eu perceber que vai fechar abaixo, posso dar uns 5 ou 10 centavos de tolerância, eu vou lá, realizo o lucro da minha posição, e acima de 48,40, que é o fundo anterior, ela mostra força. No caso de Banco do Brasil, nós temos algo interessante. O que me levou a acreditar nessa correção recente foi o sinal em Banco do Brasil, tanto uma Shooting Star quanto um Arami, se víssemos em dupla esses candles, e agora nós temos um sinal, apesar do baixo volume, de entrada da força compradora, mas a média ainda opera longe dos preços. Só que desde que o Banco do Brasil começou essa alta aqui em novembro, ele não tocou a média nenhuma vez, então, né, será que vai ser dessa vez que ele vai tocar no semanal? E veio no alvo que nós projetamos, que era o 50. Lembra que nós falamos que o alvo da correção era 50? Veio no 49,82. E tem algo novo, né? Um candle só varre 1, 2, 3, 4 pregões, né? Então eu acho que pode até ter alguma correção, mas aí a força compradora vai entrar de novo. Pode ter até alguma correção, um período lateral para puxar essa média no semanal, mas eu acho que, por exemplo, se eu tivesse trabalhado vendido no Banco do Brasil, eu teria zerado a posição hoje no 50. Aí nós temos Bradesco, né, que fez um movimento altamente técnico também. Se a gente pegar aqui o gráfico semanal, né, a média está nos 40, só que tem uma LTA antes, você vê que não tocou a LTA, não tocou a média nesse fundo aqui do final do ano. É um Arami no semanal, sim, né? Então, por exemplo, quedas na semana que vem, elas devem ser alvos de compras agressivas. Eu não descarto as quedas, mas elas devem ser alvos de compras agressivas. E simplesmente saiu de 46 e foi até os 42 aqui, região da LTA. Movimento técnico previsível, onde nós apontamos. Inclusive tinha esse fundo aqui, né? R$42 bola a bola, nós apontamos como alvo, acertamos o alvo. A mínima dos últimos 3 pregões foi aqui. Foi fora da banda de Bollinger hoje, fechou dentro, é um sinal de força compradora. Não descarto correções, mas elas devem provavelmente ser alvos de agressão por parte dos compradores. YouTube também veio nessa região aqui de correção perto dos R$34,50, R$35. Ainda tem um fantasma de um oco aqui, mas ele acompanha muito o Ibovespa, ou vice-versa, como queiram. E ontem nós tivemos um engolfo, hoje deu continuidade, apesar de não ter aquele volume. E se aproximou bem da média, né? Então, no caso aqui de YouTube, ele quase tocou a média de 21, né? Então você vê que forma, apesar do movimento ser lateral anterior, de alguma forma é um Arami, apesar do baixo volume. Então assim, eu não descarto um impacto, uma correção de 1.000, 1.500 pontos no mercado semana que vem, mas eu não vejo muito abaixo disso, porque o mercado deve entender como oportunidade. Isso se tiver a correção. Eu até acho que sim, mas eu acho que ela deve durar pouco, talvez no intraday.
Aí eu vou falar dos pedidos do YouTube, depois eu faço os destaques do dia. Os pedidos do YouTube, o primeiro é um fundo imobiliário, BRCR11. Então, o BRCR11, nós estudamos algumas vezes esse fundo, ele costuma dar compra na LTA. E agora, pessoal, sinceramente, vocês sabem que não faz o meu estilo entrar perto da máxima histórica, né? Mas assim, a tendência é de alta, né? Mas eu acho que a compra ótima passou, sendo bem objetivo, né? Eu acho que essa LTA ela não faz tanto sentido nesse momento. A gente aborda também, tá? Fundos imobiliários na imersão. Eu acho que a gente poderia traçar uma nova LTA aqui. Alguma coisa mais ou menos assim. E tomá-la como referência, tanto para novas compras como para uma possível saída ou algo do gênero. Aí nós temos Gafisa, no outro pedido do YouTube. A Gafisa caiu que nem mamão, nem goiaba. Ela foi de 17 a 9, eu falava isso para vocês. GWI na parada, aquela coisa toda. Nós tínhamos essa ação no grupo, mas daí nós vendemos no meio dessa alta, aqui em algum momento da alta, eu não lembro o ponto exatamente. Tinha no meu grupo, nós realizamos lucro, poderíamos ter ganho mais, mas lucro bom é lucro no bolso. Às vezes a gente pega o movimento até perto da máxima, às vezes pega uma parte, enfim. E ela foi assim, não é que me preocupa, eu confesso para vocês que a Gafisa está no meu radar. O que a Gafisa fez? Ela fez aqui um rompimento falso e um arame de fundo. Então, ao mesmo tempo que esse movimento ele é teoricamente natural, se a gente entender como um mastro-bandeira, porque sobe, no caso do mastro, quando faz a bandeira, geralmente por definição do padrão, o volume reduz, mas essa redução de volume ela pode ter um significado dúbio. Enfim, eu continuo de olho na ação. Se tiver um candle que rasgue a ação para cima, eu acho que é um sinal de compra. Caso contrário, comprar no escuro seria um trade altamente arriscado e nem por assimetria eu acho que não justificaria. Aí temos Via Varejo a seguir. VVAR3, pessoal, é uma ação daquele trader que vai para o pau, para falar a palavra bem clara. Então é uma ação que pode movimentar 20% para cima ou para baixo numa semana. Esboça aí um oco invertido, acima de 4,70 ganha força, mas ela tem claramente uma tendência de baixa, simples assim. Aí temos CCR, que é uma ação que está no meu radar, o ativo me interessa. Tem essa história do acordo de leniência, impactou o papel. E hoje nós temos um volume igual ao de ontem, de um candle que sugere algum equilíbrio, nada além disso. Então, imagina que você pega um trader muito louco, mesmo que nesse caso entra por assimetria. Onde é que está o stop dele? Abaixo de 12,38. Mas ainda eu gostaria de ver um sinal mais pujante, alguma coisa mais concreta. Aí nós temos MYPK3, que é uma ação que está no meu radar há algum tempo. Essa ação ela teve uma saída muito técnica para quem estava comprado, porque ela subiu de 19 a 24,50, corrigiu normalmente aqui, só que houve um rompimento falso do 24,51. Então aqui ela deu uma saída técnica para quem estava mamão com açúcar, né? O camarada pega o ponto, foi acima, fecha abaixo, ele sai nesse dia, e ela fez um topo, um fundo e um topo mais baixo que o anterior, um fundo e um topo mais baixo que o anterior. Só que não. Se você for usar um pouco a imaginação, a gente pode ter aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Então isso chama a atenção, sim. A gente está entrando na fase final, falando dos destaques do dia. Eu vou falar de CSNA3 e eu vou falar... Croton a gente falou outro dia, eu vou falar de Estácio. CSNA3.
A CCNA3, pessoal, é o caso da Bolsa Chinesa, né? Ela subiu de 9,50 até 15,50 e a ação tem que corrigir, né? Tecnicamente, nós tivemos um sinal mais claro que a água, né? Eu vou, inclusive, colocar bandas de Bollinger aqui, né? Eu gosto de deixar a banda de Bollinger de uma cor diferente, porque aí facilita a leitura. Então veja só, ontem, sinal mais claro de venda do que esse é impossível. Nós tivemos uma nuvem negra, a nuvem negra, a máxima foi fora da banda de Bollinger, fechou dentro. E hoje deu continuidade, simples assim. Tem mais algum espaço para cair, pode ficar de lado para atrair a média, mas tem sim mais algum espaço para cair. Né? Inclusive siderurgia evitou, digamos assim, que a gente tivesse uma alta mais forte hoje. E aí nós temos Estácio, dentre outros setores, né? O setor educacional pode ser alvo do próximo ciclo de alta, movimento estritamente técnico. Eu tenho um topo aqui na região de 26,22, 26,29, e o mercado veio aqui, simples assim. E eu tenho outro aqui na região de 25,83. Qual que foi a mínima de ontem? 25,90, a mínima de ontem, de hoje 25,90, pinça de fundo, a ação subiu, o stop está abaixo dessa movimentação atual e dos topos anteriores. Um movimento altamente técnico, o volume não acompanhou, mas é uma barra de ignição, sem dúvida nenhuma. E aí, para finalizarmos, falemos sobre o dólar. O dólar teve uma semana francamente altista, pelo simples fato de ter rompido um triângulo, de ter um oco aqui que a gente tinha adiantado já há muito tempo. Rompeu 3,834, está longe da média, no mundo ideal vai testar 3,919,500, mas foi perto duas vezes e não o fez. 3,909, 3,909 por 10 pontos aqui, pode até testar para cumprir aí o objetivo. E aí vai encontrar muitas resistências, inúmeros candles fizeram o máximo na região de 3,950 no mês de dezembro. Isso daqui está fresco na memória do mercado. Caros, falando sobre o BOVA11, né? No semanal veio na mínima de fevereiro, né, que era 90,08, veio 89,94. Eu tinha esse ponto aqui como alvo para mim, se aproximou da média. No fundo de dezembro chegou a testar a média. Então, por exemplo, sinal do BOVA11, o semanal, diz que poderia testar a média até esse topo anterior aqui, 88,15. Só que esse suporte aqui é muito forte. No semanal nós temos um arame visto de forma conjunta em um martelo. E se a gente colocar no diário aqui, nós temos um engolfo, né? O candle de hoje varreu os dois anteriores. E fez a movimentação após tocar um suporte. Então, digamos que está 55, 60% para compra, 45, 40% para venda. Inverteu o que estava até ontem, né? Lembrando que ontem nós até comentávamos que poderia ser um arame cross aqui. Então, mas o movimento de hoje foi muito difícil de pegar, de operar. Depois ele materializado é fácil. Então, mas por exemplo, se segunda ou terça-feira o mercado cair, eu acho muito difícil ele ficar. Se ele perder R$90, eu acho que ele deve. Se ele perder, ele vai lá, testa e volta, talvez no mesmo dia, a minha opinião. Não descarto que perca, para deixar bem claro. E aí nós temos aqui o Ibov. O Ibov veio também num ponto manjado, que era o 93,425, a mínima da semana com 93,304. Existe aqui uma entrada compradora, claramente no diário, né? Foi fora da banda de Bollinger, fechou dentro, inclusive acima de 24,660. E quando a gente parte para o semanal, ainda haveria algum espaço para correção. Lembrando que a média essa semana superou 91,240. Então logo logo essa média vai estar perto dos preços aqui, se tiver, né? Das outras vezes chegou até a trabalhar um pouco abaixo ou tocou em dezembro. Então pelo semanal teria algum espaço para cair ainda. Só que pelo candle nós temos um sinal tanto de rompimento falso da mínima quanto o martelo individualmente e um arame em dupla. E no diário nós temos uma forte entrada de força compradora, foi fora da banda de Bollinger, fechou dentro, inclusive acima de 94,660. Então é um cenário complexo, sim. Não é um cenário fácil
Então foi uma semana de leve alta. Se você pegar, por exemplo, o índice, né? Qual foi o fechamento do dia 1º? 95,170, hoje 95,935, né? Então 95,935 menos 95,170, está falando em 765 pontos, dá 0,7. Praticamente o que subiu hoje foi a alta da semana, é uma alta, só que poderia ter vindo no 93,590, era um alvo que, se o mercado estressasse, eu acho que ele subiria com mais força. Veio 93,810, só que foi fora da banda, fechou dentro e acima de 94,380. E tem um detalhe, a mínima do dia 14, que foi 95,735, o mercado fechou acima também. E eu acho que, se perder esse ponto, ele volta no 94,380. Né? Aí, se continuar alta, nós temos um ponto aqui importante, que é o 96,525, que é uma espécie de eixo de M, e nós temos a média também. Então, realmente, a leitura nesse momento, para vários ativos, para o índice, para o Ibov, voltou a ser uma leitura difícil, né? Então, a busca por esse alvo era relativamente fácil, deixou um martelo aqui, começou a subir. O volume manteve-se razoável, mas concorda comigo que, se perder 95,735, vai ter pressão vendedora, mesmo porque está longe da média. Então eu acho que na segunda, independente do mercado abrir em alta ou em baixa, ele vai se aproximar dos 95 mil pontos, talvez algo perto aqui de 95,200. Aí daí, né, nós temos um topo aqui, ó, no intraday, 95,195, aqui 95,200, então essa região acho que vai ser testada. Eu acho que vai perder 95,735, testa os 95,200 e aí decide, ok? Pessoal, minha voz aguentou até o final, que bom. Eu agradeço a audiência, o carinho, o apoio. Mais uma semana que seguimos juntos, semana que vem estaremos fortes na luta, não se esqueçam. Você vai receber por e-mail o seu link de matrícula para imersão na terça-feira, dia 12. Quem está na pré-lista e não receber, escreva para suporte@toptraders.com.br. Eu, Wagner, acho que as matrículas, que todo mundo que está na pré-lista vai se matricular na segunda. Ok? A minha equipe deve deixar a segunda e a terça, mas quer garantir a vaga sem ter nenhum tipo de problema, pessoal? Se matricula na terça. Né? Vocês já têm uma ideia de preço, sabem tudo, só o preço que vai ser revelado na terça, mas provavelmente vai ser abaixo do que você imagina. Então já vai na terça, faz a matrícula, na terça-feira já faz a matrícula. A gente deve deixar a terça e a quarta para pré-lista, mas para evitar qualquer problema, faz na terça. De repente você vai fazer na quarta, dá um problema com o cartão, ou você não consegue, de repente, pagar o boleto, aí você vai ficar de fora. A gente garante quem está na pré-lista que se matricular na terça e na quarta, mas qualquer eventualidade que você tiver na quarta, você fica de fora. E aí, se sobrar, se tiver algum problema de pagamento, alguma coisa do gênero, na quinta a gente abre para o mercado. Deixando claro, eu não garanto que a gente vai abrir para o mercado na quinta, eu garanto para a pré-lista. E eu acho que tem 99,99% de chance de, na terça-feira, todo mundo se matricular e aí a gente já fecha a turma. Ok? Então é isso. Um forte abraço a todos, excelente final de semana. Espero que os estudos sejam sempre úteis. Domingo, Corinthians 3. Gol do Manuel, do Henrique com assistência do Sornosa. O outro gol vai ser do Bozelli, ou Bocelli, que seria o correto, né? Corinthians 3, fora o Baile, Santos 0. Forte abraço, valeu!